Um instrutor de trânsito pode ter multas no prontuário? Se houver multas, isso impede a atividade profissional? No vídeo de hoje, nós gravamos aqui trazendo a explicação para que você, que é instrutor de trânsito, saiba exatamente como que está a legislação referente ao tema. Existem muitos mitos que envolvem o assunto e hoje, então, no vídeo, ficando até o final, você vai entender plenamente como que funciona e qual é a situação que pode gerar ou não impedimento na execução e exercício da atividade de instrutor de instrução de trânsito nos CFCs. Então, é sempre importante, eu já falei sobre isso em um outro vídeo aqui no canal, entender que o princípio da legalidade é um princípio norteador do direito brasileiro. Quer dizer o quê? Lá na Constituição Federal, que é a nossa lei máxima, que regula e cria todo e dá todo o sustentáculo do ordenamento jurídico brasileiro, nós temos o inciso 2 do artigo 5º que diz o seguinte: ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei. É o famoso princípio da legalidade. Quer dizer que, para que se exista alguma punição, por exemplo, é necessário que isso esteja previsto em alguma norma, né? E preferencialmente uma norma de caráter da lei, né? Lei em sentido estrito. Tá? Mas há entendimentos de que é possível também termos normas infralegais, normas menores, que possam também criar algum tipo de restrição, algum tipo de cobrança. Por que eu estou trazendo isso aqui de novo? Porque é importante que a gente saiba que existe a necessidade sempre de estar escrito em algum lugar. Veja que nos vídeos do canal nós estamos trazendo sempre a referência de onde está aquela informação que estamos levando aqui para você. Então, é importante ter essa convicção, né, essa certeza de que algo só pode ser cobrado se estiver previsto em lei, certo? Então, existe sim, tá? Existe uma previsão para impedimento temporário da atividade do instrutor. Então, realmente existe. É uma preocupação, sim, que você, como instrutor de trânsito, deve ter de não cometer ali infração de trânsito. Agora, vamos entender exatamente como que é isso, né? A regra que existe não envolve o cometimento de infração grave, de natureza grave, por exemplo, ou somatório de determinado número de pontos. Por que eu selecionei essas duas questões? Que são as mais comuns que muitos colegas instrutores me perguntam. Por quê? Nós tivemos, em 1998, a Resolução 74, uma resolução do Conselho Nacional de Trânsito. Essa resolução trazia os requisitos para o exercício da atividade de instrução de trânsito, entre outros aspectos. E lá nós tínhamos a previsão de que o instrutor não poderia cometer, nos últimos 12 meses, infração de natureza grave ou de natureza gravíssima. Só que isso só perdurou até a Resolução 358 de 2010. Então perceba, 74 de 98 até a vigência da 358 de 2010. A 358 de 2010, ela revogou a Resolução 74 de 98. A 358 de 2010 foi revogada pela 789 de 2020, que manteve a mesma redação prevista na 358. Então quer dizer que antes, na 74 de 98, nós tínhamos, sim, aquele limitador. Cometia uma infração grave, não podia exercer atividade como instrutor, né? Essa infração não tinha como permitir você seguir dando aulas. O somatório de determinado número de pontos nunca foi previsto. O que era previsto era infração grave. Algumas pessoas pensavam que, tendo uma média, por exemplo, e uma leve, somando os pontos, daria mais que 5 pontos, né? 5 pontos que é grave. Então, 4 da média mais 3 de uma leve daria 7. Seria pior, então. Não, não é isso. Lá na resolução nós tínhamos a reparação, né? A determinação que você deveria observar, reparar, era em relação à natureza grave ou gravíssima. Tá? Mas como é que está hoje, que é o que nos interessa aqui, né? Hoje, o instrutor de trânsito ele tem uma lei. É uma lei que nós, todos os profissionais de trânsito, deveríamos conhecer a fundo, especialmente os instrutores. Lei 12.302 de 2010. Então, o ano 2010 foi um ano muito importante para a profissão, porque tivemos uma regulamentação em lei, uma lei nacional, sobre o instrutor de trânsito. Então, lá ela vai trazer vários elementos, pois, inclusive, eu fiz um resuminho aqui para nós sabermos quais os principais aspectos da lei. Mas veja o artigo 4º. São requisitos para o exercício da atividade de instrutor de trânsito, entre outros requisitos, né, eu selecionei só o que nos interessa para o vídeo de hoje,
é o requisito do inciso 3. Não ter cometido nenhuma infração natureza gravíssima nos últimos 60 dias. Então, veja que a regra é bem diferente. Então, não tem nada a ver mais com grave ou gravíssima nos últimos 12 meses. Tá? Essa regra não existe desde 2010, pelo menos. Então, nós temos esse requisito que está na lei. Né? Veja que uma lei é muito mais poderosa que uma resolução. Então, a gente tem que sempre nos remetermos à lei 12.302 quando a gente quiser saber mais sobre a atividade de instrução. Claro que não é só ela, né? Nós temos o próprio CTB, trazendo algumas regras de caráter geral para o instrutor, e temos a resolução 789 do CONTRAN, que inclusive está em vias de ser revogada por uma nova normativa. Tá? Então, no futuro, talvez nós tenhamos novidades em relação a esse tema. Né? Mas, em relação ao processo de formação como um todo, certo? Mas esse tema aqui só pode ser modificado, esse requisito só pode ser modificado por outra lei. Uma resolução não pode mudar uma lei. Então, o CONTRAN não pode chegar em algum momento e dizer que não é mais natureza gravíssima, é grave e média, né? Ou grave e gravíssima. Não pode fazer isso porque está na lei. Só o Congresso Nacional modificando a lei, né, para fazer essa alteração, se for o caso algum dia. A questão que também se apresenta é quando se aplica. Essa é uma dúvida muito comum. Sou um instrutor de trânsito, cometo infração gravíssima. Já sabemos que é só a gravíssima que pode causar algum impedimento. Como é que funciona isso? Aqui nós entramos numa área nebulosa, porque a gente vê, pela prática e por conversar com outros profissionais de todo o Brasil, que cada DETRAN aplica de uma forma. Né? No nosso entendimento, essa aplicação só pode acontecer após transitado em julgado administrativo, ou seja, depois de ter sido dado ao instrutor, né, condutor, as condições de apresentar defesas e recursos. Né? Então, se ele apresentou defesas, recursos, né, eles foram indeferidos, e aí encerrou-se o processo administrativo, né, aí sim ter o impedimento. Tá? A gente sabe que há DETRANs que aplicam de imediato, né, que assim que entra no sistema o cometimento da infração, porque veja que nós temos aqui, ó, quem defende essa leitura diz que é não ter cometido nenhuma infração à natureza nos últimos 60 dias. Né? Então, entende-se que cometeu a infração, mesmo que o processo não tenha sido julgado, só que se esbarra num princípio, né, que é o princípio do devido processo legal. Ninguém pode ser punido sem antes ser dado o direito à defesa. Né? Então, a garantia da ampla defesa, contraditório, também se aplica nos processos sancionadores, nos que aplicam punições dentro do processo de trânsito, do processo administrativo em geral. Tá? Então, essa lógica de cometer a infração e já ter o impedimento estaria, inclusive, inconstitucional no nosso entendimento. Então, a gente entende que, para se aplicar, tem que esperar correr o processo encerrado, né, não tendo mais direito à defesa, a partir dali ficar o instrutor sem poder ministrar a aula por 60 dias. Né? Então, a gente sabe que esse é um entendimento, por exemplo, do DETRAN Rio Grande do Sul. Na prática, a gente tem visto isso acontecer. Tá? Então, fica 60 dias com esse impedimento. Perceba que a infração foi cometida há muitos meses atrás, quem sabe mais de ano atrás. Mas só se tem certeza que ela foi cometida quando se encerra o processo administrativo. Né? E aí, a partir dali, como a lei não é muito clara, esse entendimento acaba prevalecendo de que vai, então, impedir apenas por 60 dias a administração das aulas. Tá? Para nós ampliar um pouco mais o conhecimento, você que é instrutor e está acompanhando o vídeo até o final, recomendo a leitura, não só, né, mas sobre o nosso assunto aqui, do artigo 153 do CTB, que trata das punições para o instrutor, que tipo de punições. Então, veja que as punições estão previstas na lei, né? Não é uma resolução nem uma portaria que vai estabelecer as punições, é a lei. O 155, que é sobre o instrutor credenciado, que tem que estar vinculado, credenciado como instrutor, né? Não é qualquer pessoa para ministrar aulas. O 156 fala sobre as exigências para o exercício que são complementadas pelo CONTRAN. Então, o CONTRAN pode trazer outras exigências, né? Mas sempre respeitando a lei e não sendo contrária à lei. E 158, que é a questão dos horários e locais e a aprendizagem ser realizada por instrutor. Tá? Então, a própria lei garantindo que só se pode ministrar aulas de formação para um condutor, né, que está em formação, que não é habilitado ainda, se for instrutor de trânsito. Na lei do instrutor de trânsito, nós temos o artigo 3º, traz as competências do instrutor. O 4º, que nós já vimos, requisitos. O 5º, que é deveres do instrutor. O 6º, que traz proibições, práticas que não devem ser realizadas pelo instrutor. E o artigo 7º traz os direitos do instrutor.
instrutor é um profissional e também tem alguns direitos garantidos, né, em termos de reconhecimento da profissão. Tá? Questões trabalhistas é outra legislação, né? A lei quis regulamentar a profissão. E na resolução 789, que vai sofrer alterações no futuro, né, vai ser revogada por outra resolução, nós temos o artigo 72, que fala sobre as infrações específicas, que tipo de comportamentos são considerados infrações para o instrutor. Fala que a necessidade, no artigo 73, fala da necessidade da decisão fundamentada, né? Então, para que você tenha a punição, tem que ter um processo e uma decisão fundamentada da autoridade do Detran. E o artigo 174 e seus parágrafos vai trazer os tipos de penalidades e a aplicação. É bem interessante, porque ali você vai ter a determinação, né? Fez tal coisa, vai ter a punição X. Né? Fez outra coisa, vai ser a punição Y. Então, você que é instrutor, ficou até o final. A dica aqui é você poder fazer a leitura atenta desses dispositivos, para também ter uma ampliação do conhecimento sobre o assunto, certo? Então, é claro que a gente sempre faz essa menção, né? Nunca é interessante, nunca é bom quem está instruindo uma pessoa, formando um condutor, cometer infrações. Mas errar é humano, né? E a gente também sabe que ninguém é perfeito, pode acontecer, né? É importante que isso não seja uma prática reiterada, né? E que, como instrutores, ainda que no seu veículo particular, possamos dar um bom exemplo para a sociedade, né? De não cometer infrações. Agora, não é qualquer infração, como nós vimos, né? Não é qualquer infração que vai impedir o exercício profissional, até porque o exercício profissional de alguém o trabalho, o direito ao trabalho é uma garantia constitucional. Então, nós temos ali até mesmo um conflito, né, uma possibilidade de um conflito caso pequenas questões fossem gerar, né, um impedimento. Então, é claro que a lei ela regula, mas ela não vai, obviamente, ser por demais rigorosa. Mas é isso que nós temos aqui, e agora você já está sabendo, né, que não temos essa questão de grave, de somatório de pontos, que isso era em outra resolução, que já desde 2010 nós temos a regra, conforme nós vimos na própria lei do instrutor. Comenta aqui se você sabia de tudo isso, se ficou com alguma dúvida. Sugestões de temas também são muito bem-vindos para que a gente aqui no canal da UniCFC possamos trazer mais questões aqui, né, mais assuntos, tópicos que são de interesse de você que está acompanhando o nosso trabalho. Pode deixar aqui que nós vamos providenciar aí algum material para você no futuro. Aproveite para se inscrever no canal, deixar seu like e seguir a UniCFC nas redes sociais. Até mais!